A placa-mãe, pessoal, ele é basicamente, muitos consideram a placa-mãe como o componente principal interno de um computador. Todo computador precisa de uma placa-mãe para funcionar. Sem ela, não funciona o computador. Ela é uma placa, como dá para ver aqui, com vários circuitos impressos sobre ela. E nelas estão contidas encaixes para interligar todos os componentes internos de um computador. Qualquer outro componente que for dentro do gabinete vai ser interligado na placa-mãe. Por isso que ela é chamada de placa-mãe, porque é como se os outros componentes fossem filhos dela. Todos são conectados a ela e ela interliga todos os componentes ao processador. E detalhe, seja ele um componente interno, como o próprio processador, memória RAM, HD, qualquer outro dispositivo, como também os periféricos, né, que são componentes externos. Por exemplo, teclado, mouse. Como vocês podem ver nessa imagem à direita, a placa-mãe ela tem as entradas de internet, entrada de áudio, entrada de USB, entrada de vídeo, saída de vídeo, perdão, para teclado, mouse. Ou seja, todos os teclados, o teclado, mouse, as caixinhas de som, todos esses periféricos eles são conectados direto na placa-mãe. E essa parte da placa-mãe que está aqui na imagem, com essas entradas e saídas, fica na parte traseira do computador. Ela é uma peça fundamental para fazer essa interligação entre todos os componentes externos e internos e colocar tudo isso para funcionar. Essa é a placa-mãe. Existem vários modelos de placa-mães. Existem vários fabricantes também de placa. E a placa-mãe, ela é um componente tão importante que, dependendo do modelo que você comprar a placa-mãe, todos os outros componentes que forem comprados tem que ser baseado na placa-mãe. Por exemplo, se eu compro uma placa-mãe, como diz aqui na imagem à esquerda, com essa especificação socket, né, 1155, a partir daí eu tenho que comprar o meu processador exatamente com essa mesma referência. É a placa-mãe que vai dizer. Se eu quero colocar uma memória RAM aqui, eu tenho que ver qual é a memória RAM que a placa-mãe suporta, é compatível. Eu tenho que comprar de acordo com a especificação da placa para poder ele encaixar perfeitamente e funcionar. Basicamente ela diz o que você vai comprar, o que não vai comprar, quais são os modelos. Por isso que ela é muito importante. E assim, qual é a função da placa-mãe? Basicamente, eu já falei, é abrigar o chip do microprocessador do computador e permitir que todos os outros componentes se conectem a ele. Essa é a função principal. Nessa parte central aqui da imagem dá para ver um quadrado, e nesse quadrado é onde se conecta o microprocessador, e nós vamos falar em breve dele, o microprocessador. E a placa-mãe tem a função principal justamente fazer isso, abrigar o chip do microprocessador nesse slot aqui e permitir que todos os outros componentes se conectem a ele. Todos os outros componentes que for conectados nessas outras entradas aqui, nessa aqui, nessa, teclado, mouse, monitor de vídeo, todos eles vão se interligar com o microprocessador. Essa é a função da placa-mãe. Através de quê? Através desses circuitos impressos. Como dá para ver, ele tem um monte de desenhos na placa, com formatos de cobrinhas e como se fossem caminhos. E de fato são caminhos. E todos os caminhos da placa levam ao microprocessador, pois ele é um dos componentes principais também do computador. Pessoal, eu preparei a bancada agora para apresentar componente por componente aqui e vou começar a apresentar todos os componentes, pelo menos os principais que eu mostrei lá no vídeo, aqui na bancada e explicar um pouquinho de cada um para vocês. Vou aqui pegar primeiramente a
a placa-mãe, né? Só um momento. Pronto, estamos aqui com a placa-mãe. A placa-mãe, como vocês viram lá no vídeo, algumas imagens, ela sempre tem esse mesmo padrão aqui. O padrão ela é uma placa quadrada, feito por circuitos impressos, tanto em cima como embaixo dela. Todos eles vão circuitos impressos. Circuitos impressos que eu digo são todos esses caminhos que ficam como se fossem trilhas na placa-mãe. Esse é um circuito impresso, e sobre esse circuito impresso podemos soldar esses componentes que estão soldados nela aqui. Todos esses encaixes e componentes são soldados sobre o circuito impresso, que é a própria placa-mãe. Na placa-mãe, como nós vimos lá no vídeo, ela tem um papel fundamental de interligar o processador aos demais componentes que vão na placa também, e os demais componentes que vão por fora da placa. Aqui é o lugar onde se encaixa o processador. O processador é encaixado justamente nessa parte aqui. Nós levantamos aqui o slot, que se chama slot, esse encaixe, e encaixamos o processador justamente nessa parte da placa. Após encaixar, nós fechamos o slot. Basicamente é isso. Aqui se encaixa o processador, o microprocessador. Aqui nesses dois slots, eles são encaixados as memórias RAMs, como nós vimos na aula. Aí as memórias RAMs, que são memórias temporárias, né, são encaixadas justamente nesses slots. E numa placa-mãe nós podemos encaixar mais de uma memória RAM, como também podemos encaixar mais de um HD, por exemplo. Nesse caso aqui é memória RAM, tanto aqui como aqui. Se eu tenho uma memória RAM de 1 GB e quiser aumentar para 2 GB de memória RAM, é só adicionar uma nova memória RAM nesse outro slot, e vai somar. Ao invés de ter 1 GB de memória RAM no computador, você vai ter agora 2, e vai aumentar a velocidade de processamento de dados. Então, nesses outros slots aqui, nesses dois amarelos e nesses dois aqui, eles têm nomes muito específicos. Por exemplo, nesses dois brancos aqui se chamam slot PCI. Slot PCI é para encaixar aquelas placas off-board. Placas off-board que, por exemplo, placa de internet, placa de áudio, vocês podem encaixar nesses dois aqui. E esses dois outros aqui também são slots para encaixar placas off-boards. Só que elas são cores diferentes e formatos diferentes, porque são uma versão avançada desse primeiro slot. Esse aqui se chama PCI e esses dois se chamam PCI Express. Tanto esse como esse. Esse é menor, pois ele se chama PCI Express Mini, justamente porque ele é menor do que o PCI Express convencional. Tanto aqui como aqui podemos encaixar tipos de placas off-board diferentes. Placa de vídeo, placa de rede, placa de som e entre outras. Geralmente as placas de vídeo, quando são compradas, são encaixadas nesse slot principal aqui. Ele sempre tem esse rabichinho aqui, que é de finalizar o encaixe da placa de vídeo. Outra parte muito importante são esses encaixes aqui. Esses encaixes aqui, eles são para encaixar o cabo que vai diretamente para o HD. O HD é a memória secundária, memória auxiliar, que também pode ser considerada como memória permanente, né? Ou temporária, se você quiser apagar os arquivos. Eles são encaixados aqui. E logo próximo aqui, vai dar para ver aqui, ó, esse componente aqui, preto, ela é a BIOS, aquele componente que eu estava comentando em um dos slides. É aqui que são processados os primeiros passos do funcionamento do computador. A BIOS, que é esse componente preto, ele vai processar uma lista de verificação. Vai verificar se o HD está conectado, vai verificar se as memórias estão conectadas, se o processador está conectado, se as placas off-board estão conectadas, e
tudo que tiver na placa vai ser reconhecido por esse componente BIOS. E se tiver tudo ok, ele vai ligar o computador e vai dar início a apresentar a imagem. Só que se não tiver ok, tiver alguma coisa de errado, ele vai apresentar alguma mensagem. Vai começar a apitar o computador, vai não dar vídeo, não dar imagem. Ele tem também uma forma de comunicação dependendo do problema. Mas se tiver tudo ok, ele liga normalmente o computador e vai ficar pronto para ser utilizado. Nessas outras partes aqui, nós temos um encaixe de outro tipo de HD, que é um HD mais antigo. Esse tipo de entrada se chama entrada SATA e esse aqui se chama entrada IDE. IDE é um tipo de entrada mais antigo para fazer a interligação do HD com a placa-mãe. Só que esse sistema de IDE ele é mais antigo, menos velocidade e suporta menos armazenamento de dados. Já esse aqui, o SATA, ele já suporta mais velocidade e mais capacidade de armazenamento. E existem vários tipos SATA. Várias tecnologias já foram lançadas, tipo SATA 1, SATA 2, SATA 3. Cada um tem uma capacidade de transferência de arquivo maior. Por exemplo, o SATA 3, se eu não me engano, tem até uma capacidade de transferência de arquivo de até 6 GB por segundo. Para você ter ideia o quão rápido que é. E se a gente prestar atenção aqui do lado, tem outra entrada. Essa entrada ela é fundamental para o funcionamento do computador. É nela que vai vir os cabos que vêm da fonte de alimentação de energia. Toda a energia da placa, ela começa inicialmente por aqui. A partir daqui é distribuída para a placa como um todo. Entendeu? Aqui é encaixada a fonte de energia. E no gabinete eu mostrei um exemplo e já a gente vai ver mais exemplos ainda. Nessa parte traseira da placa-mãe, temos aqui vários outros tipos de entradas e saídas. Como eu estava mostrando, ele tem entradas USBs que podemos encaixar teclados, mouses, por exemplo. Mas também existe uma entrada de teclado e outra entrada de mouse que é mais antiga do que a USB, mas que ainda existem algumas placas, por exemplo, essas duas entradas. Essa entrada aqui é a entrada de mouse, a mais verde e a verde, e a entrada roxa é a entrada do teclado. Se eu conectar, esse é o mesmo tipo de entrada, se chama entrada PS2, é uma entrada mais antiga, só que hoje a maioria vem como entrada USB. Eles usam essas portas USB. Pessoal, os encaixes que estão aqui sob a placa, soldado na placa, diretamente, que vai entrar em comunicação com o processador, tipo esses encaixes aqui, desse estilo, se chamam slot. Já aqui nós chamamos de portas. Porta USB, por exemplo, porta de internet. Logo aqui do lado nós temos entradas de áudio. Entrada de áudio, a gente pode colocar caixinhas de som conectado nessa parte verde, por exemplo. E se quiser usar um microfone, também a gente coloca nessa parte rosa. Vai cada um em seu lugar. Nessa parte de cima temos a entrada de internet. A entrada de internet para o computador se conectar com os demais e você conseguir acessar todas as redes sociais, vídeos no YouTube, assistir filmes online, tudo por essa entrada de internet. Poderia também conectar o computador via Wi-Fi, poderia. É só comprar um adaptador que ele vem na entrada USB e vai sair uma antena para se conectar via Wi-Fi no roteador. Essas outras entradas são menos utilizadas, essa de cima e essa de baixo, pelo menos menos utilizadas pelos usuários convencionais, que somos nós. Já por empresas, eles usam impressoras e equipamentos que são interligados nessas entradas aqui, que são tipos de entradas seriais. Já a saída mais usada aqui, uma das mais usadas no computador, é a saída de vídeo. Essa daqui em azul. Essa saída em azul aqui é a de vídeo acoplada diretamente na placa-mãe. Ela vem soldada direto na placa, ou seja, automaticamente a gente considera a placa de vídeo como uma placa on-board. Exatamente da mesma maneira que nós consideramos a placa de áudio e a placa de rede também placas on-board, porque são acopladas diretamente na placa. Basicamente é isso.
placa-mãe vai servir para conectar todos os outros componentes internos e os componentes externos, que são o teclado e o mouse, por exemplo, e caixa de som, que são conectados diretamente nelas. Quando a gente conecta o mouse e o teclado atrás do gabinete, a gente está conectando diretamente na placa-mãe, que é essa daqui. Vou aqui deixar um pouquinho ela de lado e vou pegar outro componente muito importante. Vou colocar ela aqui e pegar outro componente, que será o processador.